Bem-vindos e bem-vindas ao Diário Atípico. Vamos continuar aqui o audiolivro do Dom Quixote das Crianças de Monteiro Lobato. Essa é a parte daqui do livro, parte 5. Dom Quixote volta para casa. A queima dos livros. Vamos lá. Sem responder à pergunta, Dona Benta continuou. Quando o pobre cavaleiro andante se viu só, com o grupo já bem longe, soltou um profundo gemido. Quis levantar-se. Impossível. Estava completamente derreado. Deixou-se então ficar onde estava, a recordar vários lances da cavalaria andante em que o herói servira em condições ainda piores que a sua. Vieram-lhe à lembrança uns versos de uma das histórias lidas. Onde está, senhora minha, que não te dói o meu mal? Ou não o sabes, senhora? Ou és falsa e desleal? Nesse ponto apareceu um homem lá da aldeia dele, que andava em compras de trigo. Vendo o cavaleiro caído, correu a socorrê-lo. Tirou-lhe a viseira e exclamou: Que é isto? O senhor Dom Quixote por aqui neste estado? Fale, que foi que lhe sucedeu? Mas não obteve resposta. O herói da Mancha perdera a fala. Vendo a gravidade do seu estado, o homem o tomou nos ombros e o arrumou dobrado em dois sobre o burrinho em que viera. Depois recolheu as armas, por ali espalhadas, o escudo, o espadão, os pedaços da lança, pendurado tudo sobre a sela do Rocinante. E lá se foi para a aldeia com aquele carregamento de cacos. Lá, ainda à noite, quando parou à porta da casa de Dom Quixote, onde tudo andava de pernas para o ar, desde o dia do seu desaparecimento, a cura da aldeia e o barbeiro lá se achavam, conversando com a ama e a sobrinha. Veja, senhor cura, dizia a ama. Veja que desgraça! Há já 6 dias que o nosso homem desapareceu com um cavalo, a lança, o escudo e aquela ferragem da armadura do bisavô. Tudo por causa dos tais malditos livros de cavalaria que lhe viraram a cabeça. É verdade, sim, confirmou a sobrinha. O senhor cura pode crer que o meu honrado tio passava as 3 vezes até 48 horas seguidas agarrado a esses polorentos livros, sem querer saber de mais nada. Só os largava para erguer-se, pegar da espada e atirar golpes contra paredes, gritando que estavam ali torres e gigantes. E quando, já exausto, não podia mais suster a espada, bebia um copão d'água, dizendo seu preciosíssimo elixir com que o brindara o encantador Esquife, seu amigo. Fizemos mal em deixá-lo entregar-se de corpo e alma a tais livros, observou Cura. O melhor é queimá-los todos, sem demora. Chega o dano que já causaram. Foi nesse ponto da conversa que soaram batidas à porta. Criado correu a abrir. Com o maior dos espantos, todos deram com a estranha carga que o homem trazia em seu burrico. A sobrinha, a ama e o cura correram de braços abertos para o reaparecido, mas Dom Quixote não estava em estado de receber abraços de ninguém, só queria cama.
Deitai-me já, murmurou com voz fraca, pois estou bastante moído por culpa de Roncinante, e chamai quanto antes uma fada que me cure. Fez a ama, virando-se para o cura, que lhe disse: Eu? E para o fidalgo em padarescos: Venha, venha, senhor, nós o poremos como um pero, sem auxílio de fada nenhuma. Com muitas cautelas, os homens ali presentes puseram Dom Quixote sobre sua cama macia, tiraram-lhe as ferragens, examinaram-lhe o corpo em procura de ferimentos, não acharam nenhum, apenas machucados. Eu estou confuso, disse ele. Numa luta contra terríveis gigantes, meu cavalo veio ao chão e não pude defender-me. Moeram-me. Tá, 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 exclamou o cura. Lá vem os gigantes. Não há remédio. Temos que queimar os tais livros quanto antes. Foram feitas mais algumas perguntas ao herói escalavrado, mas Dom Quixote não queria saber de histórias, só queria comer e dormir, de modo que tiveram de o deixar em paz. No dia seguinte, muito cedo, enquanto o fidalgo ainda estava no melhor do sono, o cura voltou com um barbeiro. Depois de alguns cochichos com a sobrinha, a ama foram-se todos à biblioteca, na ponta dos pés. Arrecadaram os livros de cavalaria. Não custou muito, porque tudo lá era cavalaria, mais de 100 afora, e os miúdos. Foram levando-os para o quintal. Momentos depois, uma enorme fogueira azul os devorava. Louvado seja Deus! Exclamou a ama diante do montão de cinzas. Pelo menos esses não mais mexerão com a bola do Senhor meu amo. Mal acabara de dizer isso, ressoam lá dentro berros de Dom Quixote. Acude, acude, valorosos cavaleiros! Bradava-lhe ele. Nesse andar, os cortesãos vencem a partida. Todos correm para o quarto do herói, e com espanto vem de pé, em fraldas de camisa, fazendo com a espada 1000 movimentos, como se estivesse a bater-se contra gigantes invisíveis. O criado agarra-o pela cintura e, a custo, ajudado pelo barbeiro, dominam, despindo-o das ferragens e deitando-o novamente. Depois que sossegou um bocado, Dom Quixote disse ao cura: Ora, pois, senhor arcebispo Tumpi, não é a maior das vergonhas por artes do vil encantador dos 12 pares da França a vitória deste torneio penda para os cortesãos do imperador Carlos Magno? Vendo que o doente ainda estava fora do juízo, o cura respondeu de modo a acalmá-lo, como se ele realmente, o cura, fosse o arcebispo Tumpi. Oh, não se aflija com isso, senhor Dom Quixote. O que se perde hoje ganha-se amanhã. Assim o espero. Assim espero, senhor arcebispo. Respondeu o fidalgo, suspirando, e pediu o almoço. A fim de cortar o mal pela raiz, o cura e o barbeiro mandaram fechar com tijolos a porta que dava para a biblioteca, de modo que ninguém desconfiasse que ali havia uma porta. E foi recomendada à ama que, se ele estranhasse a ausência da porta, dissesse que desaparecera por antes de um encantador. 3 dias após, quando o fidalgo ergueu da cama, a primeira coisa que fez foi caminhar para a biblioteca em procura dos amados livros.
mas ficou atônito ao dar com uma parede contínua sem marca nenhuma de porta. Apalpou-a, sondou, examinou, por fim, chamou a ama. E a biblioteca? Sumiu, senhor, disse ela. Enquanto meu amo esteve por fora em aventuras, o maldito mágico apareceu por aqui, montando num dragão, e entrou na livraria. O que lá fez não sei, só sei que a livralhada e mais a sala da biblioteca tudo desapareceu. E o mágico sumiu pelo teto, numa fumaceira, berrando. Sou Murranton. Não era Murranton, explicou Don Quixote. É Freston. Oh, conheço muito bem. Trata-se do mais cruel dos meus inimigos. Persegue-me porque está escrito que um dia hei de vencer na luta. Certo cavaleiro que Freston muito protege. Ninguém duvida de semelhante coisa, observou a sobrinha, que ouviu o diálogo. Mas diga-me, rico tio, para que anda vosmecê a mofinar-se com aventuras, quando pode estar tão sossegado em casa? Isso de aventuras é perigoso. Lá diz o povo que quem vai buscá-la muitas vezes volta tosquiado. Cala-te, retruquiu Don Quixote. Cá comigo, antes que me tossem, eu os deixo pelados como os leitões. E embezerrou. Durante uns 15 dias, o herói da Mancha teve o comportamento de uma criatura normal, mas não estava errado, não. Nos seus passeios pela vizinhança, conseguiu seduzir um pobre lavrador de cabeça fraca e alma crédula, ao qual prometeu mundos e fundos, caso quisesse acompanhá-lo em novas aventuras. A palavra governador faz Sancho esbugalhar os olhos e cair em cismas. Era tentação forte, a qual não soube resistir, e lá consigo deliberou largar a mulher e os filhos para deitar-se ao mundo como o escudeiro do herói da Mancha. Combinado tudo, Dom Quixote lembrou-se do conselho do seu padrinho do castelo, isto é, munir-se de dinheiro. Vendeu mais algumas terras, empenhou-se e o que pôde desse modo conseguiu rechear sua bolsa. Em seguida, tratou de refazer do melhor modo a velha armadura avaria pela surra do arrieiro. Depois que ajustou com Sancho a hora do dia a viagem, Sancho teria de prover-se dos necessários alforjes, indo montado em seu burrinho, um excelente e fiel animal. A princípio, a ideia de andar a aventura seguindo do escudeiro, montado em um burro, não agradou lá grande coisa ao fidalgo, mas por fim consentiu, lembrando-se que poderia dar a Sancho o corcel do primeiro cavaleiro encontrado pelo caminho e vencido em luta. Tudo bem, é arranjado. Partiram certo dia sem que os da casa vissem. Ao romper da manhã estavam já tão longe que ninguém poderia alcançar. Sancho, com as banhas escarranchadas no jumento, e os bojudos alforjes, lado a lado, davam a ideia de um patriarca bonachão. Em um certo momento, tomou de cabeça que trazia a tiracolo e disse, antes de sorver um gole: Ah, senhor Don Quixote, rogo-lhe que nunca se esqueça da ilha que me prometeu. Juro governá-la com a maior sabedoria. Descansa, amigo Sancho. Serei mais generoso contigo do que muitos cavalheiros de fama o foram com seus servidores. Costumavam deixá-los envelhecer sem nunca os galardoar. Uma merecida recompensa. Quando muitos lhe davam alguma província e um reles título de conde ou marquês, eu, porém, em menos de 6 dias espero conquistar todo um reino, ou 2, e este segundo será teu. Oh, meu querido amo, exclamou o escudeiro batendo palmas aos pulos na cela.
Quer dizer então que ainda serei rei, e a minha mulher Teresa, rainha, e meus filhos príncipes? Está claro, confirmou Don Quixote. Mas Sancho pôs-se a rir. Estava a pensar na sua mulher. Coitada! Exclamou. Ainda que chovam coroas, creio que nenhuma se ajustará na cabeça da pobre Teresa. Não dá, rainha, não dá para a rainha. Não, a coitada. Condessa ainda vá lá, mas rainha. Não te preocupe com isso, Sancho. Tudo se há de resolver no melhor modo. Neste momento que posso assegurar-te é que receberás um reino. Os anjos digam amém, sussurrou Sancho, murmurou Sancho, com os olhos no céu. Eu cá de mim fico sossegado, porque sei que palavra de cavaleiro não volta atrás. Ainda mais a palavra do maior cavaleiro da Mancha, o meu valorosíssimo amo.